Preview está no ar e prepare-se, porque ele começa causando arrepios, hein? É porque eu vou falar da estreia nos cinemas de A Entidade 2, que é a continuação de A Entidade, de 2012. O filme tem o selo de qualidade do cinema de horror da produtora Blumhouse, que é a mesma responsável pelas franquias Atividade Paranormal e Uma Noite de Crime. Os caras são especialistas no gênero, hein? Vamos dar uma espiada. Do you believe in evil? Something otherworldly? Yes. You don't stop evil. You can only protect yourself from it. I'm worried about Dylan. Why? He's just different. There are always three things in common. There's a murdered family, a house, and some form of offering. My character picks up where Sinister 1 ended, which is that he sort of becomes obsessed with the same case that Ethan Hawke's character, Ellison Oswald, was obsessed with. What is she saying? It's coordinates to where? A farm, where an entire family was murdered. E um dos roteiristas dessa sequência é o Scott Derrickson, que foi o diretor do primeiro filme da franquia. E ele também esteve à frente de outros sucessos assustadores, como O Exorcismo de Emily Rose e O Dia que a Terra Parou, de 2008. Sinister 2 is about Deputy So-and-so, who knows that Bagul is out there, and he's figured out the pattern of what this entity does. So he goes to investigate where he thinks something terrible is going to happen next. Diferente do primeiro filme, A Entidade 2 pesa a mão no terror e se concentra num aspecto especialmente assustador, como a gente já viu, por exemplo, no filme Colheita Maldita, adaptado do livro do Stephen King. A ameaça aqui vem das crianças. And others believe that it fed off of the corruption of innocence. The second movie has the feeling and the DNA of the first movie, but it's much darker and, true to its title, more sinister and horrific. Hush, 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 here comes the boogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Sinistro, né? Então, indo de um extremo ao outro, sai o horror e entra a fofura da animação Shaun, o Carneiro, que é a versão cinematográfica da série de mesmo nome. O filme, dos mesmos criadores de A Fuga das Galinhas e Wallace e Gromit, foi todo rodado em stop motion, que é aquela tradicional técnica de animação com bonecos fotografados quadro a quadro. Vamos conferir. No filme, Shaun, cansado de receber ordens do fazendeiro, decide ter um dia de descanso, mas sua escolha tem uma consequência muito maior do que ele imaginava. Shaun agora tem que abandonar a vida na fazenda para resgatar o fazendeiro dos perigos da cidade grande. Para isso, ele conta com a ajuda dos seus irmãos carneiros. One of the interesting things about working in stop frame animation is you are filming. You know, it's down. There are sets. You know, there is cameras rolling. There are kind of physical things and physical scenery and so on. It just is all a lot smaller. And your actors are really the animators, and it's by talking to them and respecting their sort of talent that you can bring the characters to life. The way I work with the animators is much the same way as a live-action director would work with actors, is I treat them like actors. They're acting through the puppets. They're terrific actors. Mesmo com uma equipe de 20 animadores, o longa levou 6 anos para ser produzido. E, curiosamente, não há nenhum diálogo em todo o filme. The wonderful thing about not having dialogue is that it does make the audience concentrate harder because they're not being told what's happening. They have to really understand the images on the screen. I think Shaun is a great hero. He's a new kind of hero. He's a woolly hero. Tá aí, então, hora de encerrar o preview de hoje. Eu fico por aqui, mas eu volto com outras novidades do cinema pra você. Eu conto com a sua audiência, hein? Ok? A gente se vê. Tchau.